Programa livre para todos os públicos. Olá, o Pense Verde está começando agora e você por acaso já se perguntou o que fazer com restos de comida, cascas de frutas e outros resíduos? No programa de hoje você vai conhecer diferentes formas de descarte consciente, como a coleta seletiva e a compostagem. Mas tudo começa antes mesmo de chegar na sua casa e por isso nossa repórter Winnie Moraes foi atrás de saber como funciona a produção dos produtos orgânicos. Confira! É isso aí, vamos falar hoje sobre alimentos orgânicos. E eu estou aqui com a nutricionista Iveline Mesquita, que vai bater um papo com a gente. Iveline, conta pra gente o que são os alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos, eles são alimentos, né, podem ser vegetais ou animais, que são livres de compostos químicos, mesmo durante o cultivo ou criação, no caso do animal. E então eles não podem ter nem alimentos transgênicos, não podem ter o uso de agrotóxicos, hormônios ou fertilizantes sintéticos. É importante ficar atento na hora da escolha. Os produtos precisam ter o selo de certificação orgânica. É o que explica o empresário Alexander Fernandes. A importância da certificação orgânica, ela está dentro do Brasil desde o ano 2003, que foi normatizado pela Lei 10.831. Então, todos os produtos biológicos, biodinâmicos, agroflorestais e orgânicos precisam passar por um critério de avaliação do Ministério da Agricultura, que é o MAPA. Então a grande importância é para dar validade ao processo do orgânico e dar credibilidade ao consumidor sobre aquilo que ele realmente está comprando. Ou seja, ele não vê um produto orgânico, mas ele precisa saber se aquele produto passou por um critério, passou por uma avaliação e por isso mesmo tem um selo, uma chancela ou não de um produto orgânico. A certificação de produtos orgânicos é o procedimento pelo qual uma certificadora, devidamente credenciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, assegura por escrito um determinado produto, processo ou serviço, obedece às normas e práticas da produção orgânica. Isso pode ocorrer de 3 formas. Duas que são obrigatórias colocar um selo chamado selo CISORG, que é o Selo Orgânico Brasil, que existe 2 maneiras. Selo por participação, ou seja, um selo orgânico Brasil participativo, onde um grupo de pessoas mistas, agricultores e outras pessoas da sociedade se reúnem e, dentro dos critérios do Ministério da Agricultura, fazem um processo de avaliação e acreditação daqueles produtos. E aí recebem um selo de certificação, conhecido como selo CISORG, por participação. O segundo é através de um mesmo selo por auditoria, onde pessoas físicas, produtores, organismos, como associações cooperativas ou grupo de produtores, chamam uma certificadora independente e solicitam a acreditação. A terceira forma desse processo é o grupo da agricultura familiar. Aqueles produtores que fazem a venda direta e, apesar de ser necessário que apresentem uma declaração, não são obrigados a utilizar o selo da certificação. E o terceiro, estes são os produtores da agricultura familiar, não que os outros não sejam, eles também são, porém esses terceiros, eles não precisam utilizar o selo, são aqueles que fazem as vendas diretas e eles só podem comercializar de forma direta. Estes também passam pelos mesmos critérios e precisam estar cadastrados no Ministério da Agricultura, do mesmo jeito que os outros. Porém, não são obrigados a utilizar o selo. Eles são obrigados a serem cadastrados no Ministério da Agricultura e, por isso mesmo, devem apresentar um certificado ou uma declaração no momento da compra, onde tem a sua feirinha, as feirinhas biológicas, agrobiológicas, eles têm a obrigação de apresentar esse documento para que assim o cliente também acredite que aquele produto é orgânico. Além da certificação, algumas características podem ajudar o consumidor na hora da dúvida.
O cheiro e a cor dos orgânicos são bem marcantes e é possível perceber as diferenças. Você vai perceber que com o consumo do alimento orgânico, que o cheiro dele é diferente, ele é mais saboroso, a cor dele é sempre mais viva, né? A gente também tem que lembrar sempre que ele é feito dentro de uma safra, né? O alimento orgânico, ele só é produzido dentro de uma determinada safra que o meio ambiente é quem fala. Por isso é que ele não precisa, ele não requer de certos produtos químicos. Para quem deseja iniciar o processo de uma alimentação limpa e mais sustentável, além de ficar atento à certificação e características dos produtos, algumas dicas são válidas para o momento das compras. A gente dá sempre a dica de ficar de olho no rótulo. Nos mercantis, sempre procurar o selo dos orgânicos, que é Orgânicos Brasil, e também nas feiras, identificar as feiras que são mensalmente, tem algumas que são até semanalmente, que são de agricultores orgânicos, né? E também dou a dica da gente sempre relembrar que o aumento da demanda do consumo de orgânicos vai favorecer o baixo custo daquele alimento, né? Quanto mais a gente consumir, mais ele vai ser barateado. Apesar de muitas pessoas preferirem consumir os alimentos orgânicos por fazer bem à saúde e melhorar a qualidade de vida, ainda não existem estudos que comprovem a sua eficácia. É o que diz o Dr. Drauzio Varela. A verdade é que não existe nenhum estudo que faça essa comparação. Do ponto de vista teórico, parece que sim. Do ponto de vista prático, como é que a gente tem que se comportar? O que você teria que fazer? Teria que ter ensaios randomizados, em duplo cego, que a pessoa comesse produtos orgânicos sem saber que aqueles eram orgânicos, e outros que comessem os produtos comerciais sem saber que eles tinham essa característica. E quem avaliasse, devia avaliar também sem saber qual dos dois estava recebendo cada tipo de alimento. Mas o problema desses estudos qual é? É que não adianta você fazer isso e daqui a 20 dias você fazer a avaliação. Nós não temos parâmetros para avaliar, você teria que observar essas populações por um tempo muito longo. Fazendo bem ou mal para a saúde, os alimentos orgânicos possuem uma grande vantagem para o meio ambiente. Os agricultores e os animais são também os grandes beneficiados com o processo. Para o meio ambiente, eles têm diversas vantagens, desde vantagem para o agricultor até a vantagem para a reutilização daquele solo. E também os animais que sobrevivem através daquele solo, sejam peixes, aves, outros insetos também, que dependem daquele solo, precisam, necessitam que aquele ambiente não tenha nenhum produto químico. O plantio e cultivo desses alimentos é uma tendência de mercado, que segue forte devido à crescente preocupação das pessoas em relação à qualidade de vida, de uma alimentação mais saudável e de um modo de vida mais natural. Para os produtores, significa uma forma de produção mais rentável e que utiliza sistemas como agrofloresta e permacultura. Esses sistemas integrados que a gente utiliza, a agrofloresta, é um sistema fácil de implantar, está bem em evidência aí depois de o Ernest Goethe, que é o papa da agricultura da agrofloresta, está com site, está bem em evidência, é simplesmente imitar a natureza, é plantar alimentos dentro da floresta, que é um sistema fácil de implantar e que depois de implantado, ele vai se autorregulando com poucas interferências humanas. E a permacultura, ela veio para auxiliar, entendeu? É um sistema parecido, mas que não abrange só a floresta, abrange as construções físicas, os tratamentos de água, a forma de plantar, aproveitamento de material, através sempre de planejamentos bem detalhados. A permacultura é tudo dentro de uma propriedade, é a integração perfeita, homem, mulher e natureza. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos para falar mais sobre o descarte consciente. O Pense Verde volta já! O Pense Verde está de volta e você vai conferir agora uma forma de descartar qualquer resíduo. É mais fácil do que você imagina, olha só! Fortaleza é a terceira capital que mais produz resíduos sólidos. Cada habitante gera por dia, em média, 1,3 quilos de lixo, dando uma somatória de 9.000 toneladas de resíduos diariamente. Além do aumento da população para as zonas urbanas,
O consumo exagerado de bens e o descarte errado dos resíduos são fatores que contribuem para esses resultados. O consumismo ele é um mal que nos é assim incutido pelas propagandas, né? A questão de você estar sempre comprando uma roupa nova, quando você nem precisa. Também em relação aos brinquedos, eu percebo que as crianças, elas nem mal brincam com os brinquedos que têm. E aí já a cada aniversário ganham, vamos dizer, eu já vi crianças com mais de 10 Barbies, ficam aquelas Barbies encostadas. Eu acho que a gente tem que estimular, já que esse exagero de brinquedos, elas deveriam ser estimuladas a doar para as crianças que não têm, entende? Acaba ficando aquela coisa ali, plásticos sem uso, acabam quebrando e essas bonecas acabam indo para um lixo e nem para as outras crianças acabam servindo. Então, eu acho que a gente tem que estimular nossas crianças a doar as roupas que já não servem mais para elas, porque vão servir para outras crianças, também os brinquedos. Eu acho que é uma responsabilidade nossa como cidadão. E a cada vez que se consome menos lixo a gente cria. Uma das maneiras de tentar diminuir esses números seria o descarte consciente do lixo. Esse tipo de prática ajuda tanto os seres humanos como o meio ambiente. O descarte consciente, na verdade, é tentar descartar o mínimo possível, logicamente, né, gerar menos resíduo. E o que foi descartado, realmente ir para o direcionamento de reaproveitamento, né, ou reutilização. Realmente a gente minimizar o volume do resíduo. Eu acho que as pessoas estão começando a tomar mais um pouco de consciência, até mesmo porque isso afeta não só a sociedade, mas a economia, né? A economia ela passa a ter aquecer a parte da economia sustentável, né? A economia do retorno, né? Aquilo que você vai gastar, ela vai ter que ter algum retorno não só financeiro, mas social e ambiental. E isso está começando a fomentar mais a sociedade. O momento do tema está sempre em evidência, né? Está se falando muito, né? Direto sobre a sustentabilidade nos 3 pilares, né? Econômico, social e ambiental. Eu acho que quando as pessoas elas tomam consciência de que unem os 3 pilares e isso só traz benefício, aí a população realmente começa a reverter a situação do consumo desenfreado, passar a ter um consumo consciente. A Prefeitura de Fortaleza, visando diminuir estes índices, possui algumas estratégias para o descarte consciente do lixo na cidade. Uma delas são os ecopontos, localizados em vários bairros de Fortaleza. Nele você pode depositar o seu lixo em troca de desconto na conta de energia. Outra alternativa é a coleta seletiva. Com ela, o lixo é separado corretamente e assim a reciclagem pode acontecer mais facilmente. Infelizmente, ainda estamos longe de ter uma cidade totalmente sustentável, mas com pequenas atitudes, um dia podemos nos redimir com o nosso planeta. E não sai daí, que no próximo bloco você vai conhecer um processo que transforma a matéria orgânica encontrada no lixo em adubo. O Pense Verde volta já! Estamos de volta! E você sabia que você pode produzir adubo na sua casa e utilizar nas suas plantas? A compostagem é muito importante para o meio ambiente porque faz com que a matéria orgânica volte a ser útil. Olha só como funciona. Você sabe o que fazer com o resto de cascas de frutas, aquelas migalhas de pão espalhadas pela mesa ou até mesmo o pó do resto do café que fica no coador? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a compostagem. É um método onde os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação da matéria orgânica. E o mais importante, pode ser considerada como um tipo de reciclagem. Conversamos com Hugo Teófilo, dono de casa e agricultor doméstico, que alguns anos atrás adotou novas práticas, no qual iria usufruir apenas do que ele produzisse em casa, abandonando o estilo de vida urbano. A compostagem é uma das ferramentas que permite que a gente produza um solo numa situação em que a gente tem escassez de solo. E aí também é uma ferramenta subversiva e muito importante porque ela dá um destino mais adequado aos resíduos orgânicos da cozinha, né? A técnica de compostar, além de dar um destino para os resíduos do que consumimos em nossas residências, evita a proliferação de doenças, pois muitas vezes o descarte do lixo orgânico em ruas, rios e matas favorece o desenvolvimento de bactérias, vermes e fungos. Em termos ambientais, é fundamental. Por quê? Porque hoje
o rejeito que nós chamamos, que é exatamente os produtos misturados, porque todo e qualquer descarte que se faça, ele é possível se reciclar, né? Então você tem uma reciclagem do plástico, uma reciclagem do papelão, uma reciclagem do vidro, do ferro, mas também que são os inertes, mas também tem a reciclagem dos rejeitos do orgânico, né? Então evitar o rejeito é fundamental para o meio ambiente, porque evita inclusive contaminação do solo, da água e do ar. Para que ocorra a compostagem de forma adequada, é necessário que a coleta seletiva seja realizada, encaminhando lixo orgânico para usinas que realizem esse processo. Além de ajudar o meio ambiente, o processo é fácil e você não precisa de muito para realizar em casa. A dona de casa Vânia nos conta como ela realiza a compostagem caseira no seu sítio. A minha compostagem é diferente, porque tem várias maneiras de você fazer. Meu lixo orgânico eu jogo para minhas galinhas, que elas vão comer, vão espalhar aquilo ali e depois eu recolho o que sobrou, aquele resíduo do chiqueiro das galinhas e já jogo nas plantas com outros nutrientes, outros resíduos. A compostagem não é uma prática nova, mas vem ganhando popularidade devido à crescente preocupação com o meio ambiente. A compostagem é essencial nessa agricultura urbana, nessa agricultura que a gente sustentável, porque além de você resolver o problema do seu lixo orgânico, você vai criar um resíduo muito potente, muito rico em nutrientes para pôr nas suas plantas. É muito importante a compostagem, porque você todo o lixo orgânico que você gera não vai mais para o lixão, não vai mais apodrecer. Ele vai virar composto. Uma das formas de fazer sua própria compostagem é criar uma composteira caseira, que é o local onde acontece o processamento do material orgânico. Ela pode ser feita de diversos tamanhos, além de terem a possibilidade de serem instaladas em casas e até mesmo em apartamentos. Separar o resto daquela comida que restou no prato, ou até mesmo guardar aquela casca de banana, vai fazer com que você proteja sua casa de doenças e ainda mais, o meio ambiente será impactado de uma forma positiva e sustentável. Existem inúmeras formas de reutilizar os resíduos produzidos no nosso dia a dia. Mas esse jardineiro conseguiu unir de forma única sustentabilidade e arte. Confira os trabalhos do artesão Eduardo Ângelo. Trabalhar com jardinagem foi pela necessidade que eu tinha, precisando de um emprego. Eu não tinha experiência como jardineiro, mas aí a necessidade faz a gente buscar. Então eu fiz um teste como jardineiro e passei. E daí para cá é o meu sustento, né? De onde tiro o meu sustento para sobreviver. Eu sou caba do sertão, nasci em Pentecoste e aí desde criança é que eu admirei muito o Virgulino Ferreira Lampião e também o Luiz Gonzaga. E aí eu vim retratando assim e também causa admiração. Aliás, esses enfeites aqui, tudo foi eu que criei. Eu realmente só comprei o chapéu, mas os enfeites foi eu que criei, exatamente para poder, quando o sol bater, refletir, aí aquela luz vem, aí entra na minha mente também, aí que vai sonar a arte. O primeiro trabalho foi com galho mesmo, galho de árvore centenário quando caía, galho de mangueira, cajueiro, cedro, qualquer árvore que caía, pé de saputi e também de jambo, todo galho que eu pegava, já a imaginação já vinha que ia ser alguma coisa. E a primeira peça, posso até falar para vocês, foi um índio quando eu fiz em 2003. Eu comecei a fazer, né? E fiz esse índio, de uma mangueira centenária. Quando caiu, eu peguei aquele galho, as pessoas jogando o galho no lixo. E ali eu comecei a pensar que ali poderia sair alguma coisa. Ali desperdiçar não, já viveu tanto tempo a mangueira e aquele galho ser desperdiçado. Então eu comecei a montar. E aí eu vi que parecia com uma pessoa. Realmente eu comecei a colocar olhos feito de plástico, né? O nariz, lembro muito bem que era uma castanha de caju. E daí eu comecei, aí fiz uma flecha, imaginei uma flecha. E fiz ele atirando. Aí quando eu fiz esse índio, aí todo mundo olhava, já era uma admiração. Aquele local do jardim ali, onde era só o gramado, já não ficou mais um local vazio, só a grama.
Assim como um cantor de viola ou então um compositor faz uma música, assim de repente vem na minha mente, de improviso. Às vezes eu não posso nem dizer o que é que eu vou fazer, porque às vezes eu vou pensar de fazer, por exemplo, um pescador, de repente já não sai mais o pescador, já sai um violeiro, né, que também me inspiro muito em música, que eu gosto muito de música, e aí o que vier de improviso. Às vezes a pessoa vai fazer o quê? Eu digo, ainda não sei, porque na hora do pensamento é que vai fluindo. E aí é que vai dando a inspiração e aí que nascem meus personagens. Quando é a peça maior, ela dá menos trabalho e também menos tempo. Mas quando é uma peça menor, aí já vai dando os detalhes e aí já vai demorar mais tempo, aí se torna de torno de 1h30. Eu respeito muito a natureza, espero primeiro que os galhos caiam, daí que ele vai para o lixo, aí da onde eu dou vida para eles. Eu espero, muitas vezes eu vejo que o galho já está próximo a cair, mas eu digo um dia ele vai cair, ou mesmo se precisa ser cortado. E aí quando eles estão no chão, aí que eu vou e pego e reaproveito, exatamente porque o que o meu interesse é preservar mais a natureza, né? Porque nós vemos a desmatação muito grande, então preservar é melhor. Aquelas coisas que eu pego assim, reciclável, como eu falei, né? A composição da carnaúba, mas também tem um complemento de tecido, tudo que eu pego que às vezes pode muito bem cair nas redes de esgoto e fazer, quando vier a chuva, fazer inundação. Aí o meu interesse é tirar, reaproveitar. Então eu me considero também como uma pessoa que recicla e como uma pessoa também que protege o meio ambiente. Quando eu venho de casa, de bicicleta, se eu passar num container que vê algum pedaço de tecido, eu já paro a bicicleta, já tiro aquele tecido, já coloco na garupa e aí no momento não vai dar em nada, mas depois, aí que vem a inspiração, aí vai bater naquele material reciclado que eu tirei. Tecido, chinelo, bota, todo tipo de coisa, luva velha, tudo vai servir. Minha imaginação é fértil. As pessoas realmente passam e perguntam, primeiro bate-foto, pergunta quem é que faz. E quando as pessoas me chamam, principalmente a segurança do governo me chamam, aí as pessoas admiram, é você. Pensa que eu trabalho diretamente com essas peças, mas não é. Quando eu digo que trabalho como jardineiro, aí vem a admiração. Você é jardineiro? Sou. Aí, mas nas horas vagas, eu começo a compor minhas peças. Eu amo muito o trabalho de jardim, natureza, de onde eu comecei. Mas aí eu também penso terminar meus dias de vida com o meu próprio ateliê. Porque o meu objetivo é que todos os estados desse país, até fora desse país, as pessoas conheçam meu trabalho. Mas aí quando eu montar o meu ateliê vai ficar melhor, porque aí eu vou ter tempo dedicado só para minhas artes. Eu já não vou mais me preocupar de ganhar o meu sustento como jardineiro. Se tivesse ferramenta mais adequada e tempo também, eu fazia as peças. Não estou aqui para me mostrar, mas porque umas peças bonitas, que as pessoas realmente jogassem o olhar e vissem uma coisa, porque aí as pessoas já se admiram. E imagine se eu tivesse mais tempo para poder compor minhas peças, né? E material também, para invernizar tudinho, deixar um brilho. E aí todo mundo realmente ia ter mais interesse ainda quando olhasse para essas peças. Paciência, amor, dedicação, tudo isso. Se você tiver amor, paciência e dedicação. Porque paciência é porque você vai montar a peça. Muitas vezes no início levei martelada nos dedos, acortei meus dedos, mas nada disso me impediu de eu fazer. Então é dedicação. E outra coisa também que eu quero deixar registrado. Deus fez a gente com a natureza, com a imaginação muito boa. Mas só que muitas pessoas utilizam para outras coisas. Então, faça o bem. Aproveite para fazer o bem com a inteligência que Deus lhe deu. Bom, pessoal, o nosso programa vai ficando por aqui e eu espero que ele tenha servido para você pensar 2 vezes antes de jogar alguma coisa fora. Afinal de contas, não sabemos o que aquilo pode se tornar. Se você quiser participar nos enviando vídeos, fotos ou sugestões de matérias, é só acessar o facebook.com/PenseVerdeTV ou, se preferir, ligar para o 3477-3422. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!